Olá, boa tarde, pessoal. Todo mundo aí? Sentem confortáveis aí, porque vai ser uma horinha aí de um conteúdo muito especial. É o seguinte: somos 8 bilhões de pessoas no planeta. Sabem quantos judeus existem no mundo? Vou dar uma dica. Não é um bi. Bi? Não. Meio bi? 500 milhões de pessoas? 500 milhões de judeus no mundo? Não. 100 milhões? Não. Menos de 20 bilhões, sim, entre 15, é, 16 milhões por aí. E no Brasil, tem menos de 200 mil judeus, por volta de 100 mil, se eu não me engano. Eu, que tenho poucos seguidores no Instagram, considerando, né, as grandes celebridades e tal, eu tenho mais seguidores no Instagram do que tem de judeus no Brasil. É insignificante. A maioria dos brasileiros nunca vai conhecer um judeu pessoalmente. E o que que você tem a ver com isso, né? A empresa que a gente trabalha foi fundada por um judeu. Eu e minhas irmãs somos judias. Mas afinal, o que que é um judeu? E o que que vocês têm a ver com isso? É isso que a gente vai dedicar agora, essa uma horinha, e aprender com o professor Matheus. Porque numa guerra lá longe, no Oriente Médio, bem distante da nossa realidade no Brasil, acendeu uma chama de ódio, preconceito e intolerância contra judeus no mundo todo. O antissemitismo é um assunto super sério que ameaça a existência de judeus e, consequentemente, a minha e da Hope. E vocês vão ver que não é novo. A história mostra as perseguições, os boicotes, a tentativa de exterminar esse grupo de pessoas, e isso tem até um nome, né? Um nome que foi banalizado pela política, por quem tenta inverter as narrativas, que esse nome é o genocídio. O professor vai explicar o que é um judeu, um spoiler, tá? Não é uma religião, ou não é só uma religião, não é uma doutrina. Ninguém quer convencer ninguém a virar judeu, muito pelo contrário. Ele vai explicar o que foi o Holocausto, enfim, vai dar a vocês informações para que vocês entendam o que que a gente está passando e ajudem a gente nessa missão de defender a nossa existência. Na Hope, a gente procura trazer conteúdos e palestras importantes, como o Novembro Azul, que está acontecendo agora, o Outubro Rosa, saúde mental, outros assuntos que podem estar diretamente aí ligados a você, mas esse é diferente. Então, em nome das minhas irmãs, eu queria agradecer a presença de vocês e, mais ainda, queria agradecer por vocês se importarem e por estarem aqui. Então, vamos lá, professor Matheus. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas que estão aqui presentes. É uma honra para mim estar falando com todos vocês, com toda essa equipe que faz a Hope no Brasil, e sobre um tema tão especial, que diz respeito não só a mim como judeu, não só a Sandra como judia, mas a todos nós, a todo mundo e a toda a sociedade que tem, como pilar a democracia, a liberdade. E aqui a gente vai tratar um pouquinho de história, tá? Vou tentar ser o mais didático possível, para não ser chato, tentar trazer para vocês alguns exemplos contemporâneos. Enfim, vou aqui agora compartilhar com vocês o meu slide, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vamos começar a nossa aula. Enfim, o tema da nossa aula hoje tá todo mundo vendo? Todo mundo conseguindo ver, né? Certo. O tema da nossa aula hoje é antissemitismo, passado, presente e o que eu, você, nós, o que que nós temos a ver com isso, tá? Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Meu nome é Matheus Alexandre, para quem não me conhece, a maioria de vocês provavelmente não me conhece, é óbvio. Eu sou sociólogo, e faço doutorado em sociologia na Universidade Federal do Ceará, onde eu moro aqui, em Fortaleza.
Tem um mastership pela Stand With Us sobre Oriente Médio, uma capacitação em História do Antissemitismo pelo Museu do Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Jerusalém, e também uma especialização em antissemitismo contemporâneo na Universidade de Oxford. Dito isso, vamos lá, vamos começar essa discussão tão importante, né? A nossa aula a gente vai começar falando sobre como que surge esse preconceito contra os judeus lá, desde a gente vai retomar um pouco lá da antiguidade, vamos passar pela Idade Média e eu vou explicar esses conceitos todos. Por fim, a gente vai chegar na modernidade, quando está surgindo aí a ciência, esse sistema de governo que a gente chama de democracia, quando os países estão se consolidando como nações, e aí é nesse momento que surge essa palavrinha que a gente tem escutado falar bastante nesses últimos tempos, nesses últimos meses especialmente, que é antissemitismo. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre como esse antissemitismo apareceu no regime soviético, que eram aqueles países que englobavam desde a Rússia até os países do leste europeu, alguns do sul da Ásia, que eram países que tinham um regime socialista. E, por fim, a gente vai falar sobre como o antissemitismo se manifesta hoje, especialmente após o 7 de outubro. E a gente vai discutir aí o que nós podemos fazer quanto a isso. Eu queria começar falando sobre o que é antissemitismo. A gente tem escutado falar tanto essa palavra ultimamente, mas a gente, na prática, Uhum. reflete pouco sobre o que é antissemitismo. O antissemitismo é um tipo de ódio. Não necessariamente ele se manifesta como um ódio já, mas ele é uma percepção que se tem sobre os judeus. Que pode aparecer como ódio ou não, mas ele é uma percepção que tem a ver com vários preconceitos que foram construídos ao longo dos séculos. Ah, todo judeu é rico? Ah, o judeu é ganancioso? Ah, o judeu ele é racista, o judeu ele não gosta de quem não é judeu. A gente vai ver que esses preconceitos foram sendo construídos ao longo do tempo. E às vezes ele se manifesta até em forma de elogio. Olha como os judeus são abençoados, como eles são todos prósperos, na ideia de que todo judeu é rico, o que não é realidade. Mas aí a gente vai entender que é uma percepção que se tem sobre os judeus e que em momentos como que a gente está vivendo, de crise, de guerra, essa percepção ela serve para alimentar ódio e alimentar, inclusive, episódios de violência. Eu gosto dessa definição que ela foi construída pela Aliança Internacional pela Memória do Holocausto. Ela fala o seguinte: o antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus. Ela pode se exprimir como ódio em relação aos judeus, manifestações retóricas, ou seja, discursivas e físicas de antissemitismo, são orientadas contra judeus e não judeus, e ou contra os seus bens, contra instituições comunitárias e instalações religiosas judaicas. Ora, como é que o antissemitismo ele se manifesta contra pessoas que não são judias? Quando, por exemplo, nesse final de semana a gente viu em Amsterdã um episódio muito triste que foram israelenses e judeus sendo caçados e violentados no meio da rua por um grupo de radicais religiosos muçulmanos, fundamentalistas, óbvio, não são todos religiosos muçulmanos que são assim, mas eles caçaram judeus nas ruas. E até pessoas que não eram judias sofreram violência. Tem cenas registradas de pessoas falando: eu não sou judeu, tentando escapar da violência. Isso mostra como o antissemitismo ele alimenta um tipo de violência que, por vezes, também mira em pessoas que não são judias. Mas vamos lá falar sobre a história dos judeus.
Os judeus, como a Sandra já falou para vocês, eles não são só uma religião, eles são um povo. E onde é que surgiu esse povo? Judeu, que do hebraico vem da palavra Yehud, ele vem de Yehudá, do reino de Judá. Por isso que a palavra, quando hoje nós nos referimos aos judeus, nós nos referimos a um povo que surgiu ali no meio do Oriente Médio, ali perto de Jerusalém, naquela terra que hoje nós chamamos de Israel. Judeus surgem ali. E eles carregam esse nome, esse chamado Somos Judeus, porque eles vêm daquele território, do território da Judéia, do território do Reino de Judá, do antigo Reino de Judá. Só que teve um momento em que judeus foram expulsos dos seus territórios. Esse mapinha, ele é um mapa da antiguidade antes de acontecer a expulsão. E nós vamos ver que judeus, em sua maioria, estavam concentrados em Jerusalém. Tinham 2 milhões e 500 mil judeus em Jerusalém. Nós tínhamos alguns ali, 1 milhão na região do que hoje é a Síria, um outro 100 mil em Tessalônica. Enfim, são todos esses territórios onde tinham judeus eram territórios que faziam parte dos que nós chamamos de Império Otomano, ou Império Romano. O Império Romano, quem é cristão aqui provavelmente ouviu falar de dos imperadores romanos que na época de Jesus estavam lá dominando a região da Judéia. Inclusive, Pôncio Pilatos era um governador romano. Eu sempre gosto de trazer esses exemplos das histórias cristãs, porque fica mais fácil da gente entender, principalmente para quem é cristão. Então, toda essa região que vocês estão vendo aqui era uma região dominada pelo Império Otomano. Só que, passado com os séculos, a convivência com os judeus foi ficando mais difícil. Os judeus se recusavam a se submeter à autoridade dos romanos. Até que chegou o ano 70 depois de Cristo, e nesse ano 70 os romanos disseram: não dá mais, vamos mandar esses judeus para longe daqui, vamos tirar eles da Judéia, vamos tirar eles de Jerusalém. E esses números que vocês estão vendo aqui mudaram radicalmente. Os judeus, eles são expulsos de Jerusalém e eles partem para várias outras províncias que eram dominadas pelo Império Romano. Inclusive aqui, ó, a Itália que nós conhecemos hoje. E a partir desse ano 70 os judeus passam a viver o que nós chamamos hoje de diáspora. Os judeus, eles viveram 2 mil anos até a fundação do Estado de Israel, espalhados pelo mundo. Mas mesmo espalhados pelo mundo, os judeus nunca perderam sua relação com esse território que nós chamamos hoje de Estado de Israel. Por isso que muitos judeus, quando eles se referem à fundação do Estado de Israel em 1948, eles falam, na verdade, de refundação, porque já havia ali, há muitos séculos atrás, um lugar, um território que foi um reino governado por judeus. E o Estado de Israel hoje é a retomada dessa história, é quando os judeus estão retornando para o seu lar ancestral. Isso que aconteceu da expulsão dos judeus, ele aconteceu no que a gente chama de antiguidade. Logo ali no início dessa era, é, era comum que a gente chama, né? O depois de Cristo. O iniciozinho dessa era depois de Cristo, a gente chama de antiguidade. Só que aí as coisas foram, né, mudando para os judeus, né? Começa então, a partir do judaísmo, nós temos o surgimento de uma nova religião, que eram os cristãos. Os cristãos, eles não surgem como uma religião à parte, primeiramente. Os cristãos, eles surgem como um grupo dentro do judaísmo. Com o tempo, com o passar dos anos, esse grupo começa a se distanciar e então os cristãos, eles vão estender sua mensagem para também não judeus e vão formar então uma religião distinta. Só que nesse momento,
em que o cristianismo estava se consolidando como religião, eles estavam tentando é, se diferenciar do judaísmo, né? Eles estavam tentando se separar. Então, a identidade do cristianismo, ela nasce lá no período início da cristandade, ela nasce em oposição ao judaísmo. O cristão é o diferente do judeu. E isso vai gerar uma espécie de concorrência entre as duas religiões. E no meio dessa concorrência vão se criar algumas acusações, especialmente a acusação: olha, vocês, judeus, mataram Jesus. Essa é a primeira acusação clássica que a gente tem na história, é, especialmente no momento pós-Cristo, que a gente chama também na historiografia de Era Comum. Essa é uma das primeiras acusações da história que vão surgir contra judeus. E lá no século IV, a partir de um édito, sobretudo do imperador Constantino, o cristianismo ele passa então a se tornar uma religião do império. Então, o cristianismo ele passa a ser religião oficial do Império Otomano. Todos os fiéis, todos os súditos do império são convertidos ao cristianismo, com exceção dos judeus. Isso cria mais uma vez um mal-estar entre judeus que estavam ali sob o Império Otomano e os cristãos que agora eram religião do império. E os romanos, que foram os verdadeiros responsáveis pela morte de Cristo, a gente sabe que historicamente a morte de cruz, ela não é uma morte judaica, ela na verdade é uma morte romana. E quem julgou e as leis aplicadas contra Jesus foram leis romanas, e o julgamento foi feito pelos romanos. Então, mas como então que os romanos iam lidar com o fato de que agora eles, que foram os responsáveis por matarem Jesus, agora eles são cristãos? E aí os romanos eles vão criar a acusação, vão oficializar, institucionalizar pelo Estado, pelo Império, a acusação de de que os judeus mataram Jesus, que nós conhecemos hoje como acusação de deicídio, de que judeus mataram Deus, né? Eles acusam dessa forma. E essa pintura que nós temos aqui do lado, ela é de uma basílica italiana, e ela remonta àqueles tempos do Império Romano. E nessa pintura nós podemos ver que Jesus ele é romanizado. Ele está com uma roupa de guerreiro romano. Os escritos que ele segura na mão esquerda estão em latim. E todo o estereótipo dele é um estereótipo romano. Ou seja, Jesus agora não é mais judeu, como de fato ele era. E hoje muitas lideranças cristãs estão reivindicando: Jesus era judeu. Por que que existem cristãos que são preconceituosos com os judeus? Jesus era judeu. E os romanos naquele momento estavam dizendo: não, o Jesus agora é romano. E essa pintura que vocês estão vendo é um exemplo de como essa construção foi feita. E com o passar do tempo, o cristianismo ele se torna aquela religião hegemônica, principalmente na Europa e nos países que hoje nós chamamos de Ocidente. E com esse desenvolvimento surgiram algumas outras acusações além dessa de que judeus mataram Jesus. Uma outra acusação que é muito pertinente a gente falar hoje nessa aula é a acusação do crime ritual, que é judeus, eles gostam de matar crianças. Quem já ouviu, aposto que alguém já ouviu essa acusação nesses últimos meses. Olha, os assassinos de crianças. Todo mundo já alguém, não estou dizendo todo mundo, na verdade, isso é um exagero. Mas muitos de nós já ouvimos essa acusação nos últimos meses e repetindo a fio. E de onde que vem isso? Essa é uma acusação que surge lá na Alta Idade Média,
ela é especialmente ali a partir do século 10 dos anos 900. Ela aparece na antiguidade, mas de forma muito escassa, mas ela vai aparecer com muito mais força ali na Idade Média, que é esse momento em que o cristianismo ele está consolidado como religião de vários reinos e como uma instituição através da igreja, uma instituição poderosa. E aí surge essa acusação de que os judeus usavam crianças cristãs em rituais religiosos e que usavam o sangue dessas crianças para fazer pão ázimo, que é o pão que nós consumimos durante Pessah, que também é chamada de Páscoa judaica. E essas acusações, sempre que elas aconteceram, sempre que sumia uma criança, ou uma criança aparecia morta, quem era o principal acusado? Os judeus. E essa crença, ela se espalhou pela Europa e ela motivou muita perseguição, muita violência, muitos massacres, muita destruição e, por vezes, até expulsões de territórios e de países. Essa é uma, aqui do lado, vocês estão vendo uma gravura do tempo da Idade Média que essa gravura acusava, eles diziam que era uma representação da realidade, né? Mas é uma acusação falsa de que judeus estavam pegando ali uma criança cristã, torturando, assassinando e usando o sangue dela para fazer rituais, para fazer o pão asmo, a matzá. Uma outra acusação que surgiu também na Idade Média foi a acusação de que o judeu ele é explorador, o judeu é usurário, o judeu ele não gosta, ele tinha, segundo essa acusação, ele gosta de explorar as finanças dos não-judeus. E foi com isso que surgiu, então, essa ideia ela surge na Idade Média, e ela se institucionaliza com um édito papal que proibia relações econômicas entre judeus e não judeus. E esse édito papal da Idade Média dizia que, olha, judeus são exploradores. Eles querem sugar a riqueza dos não-judeus. E isso, obviamente, não era verdade. A realidade é que nós tínhamos judeus em várias profissões e que há muitos judeus também eram pobres. Judeus, na realidade, eram pessoas como qualquer outro povo e qualquer outra comunidade, assim como é hoje também. Eu, por exemplo, sou professor, mas existem judeus em diversas outras profissões e com diversas ideologias, porque no final, judeus são seres humanos. E esse estereótipo ele aparece até hoje, quando acusam judeus de serem aqueles exploradores das riquezas dos países, ou como, por exemplo, colocam esse estereótipo no Estado de Israel, de que Israel está sugando as riquezas de países do Oriente Médio, e por aí vai. Essa teoria conspiratória, essa acusação, ela foi reutilizada depois pelos nazistas e nós vamos já ver. Então, essas acusações que eu trouxe para vocês, eles geraram uma série de perseguições, uma série de violências contra judeus, principalmente na Europa. Nós temos aqui um mapinha que vai falar, que está mostrando uma série de expulsões que os judeus viveram em países da Europa, e até do norte da África, como a Tunísia aqui. Portugal expulsa os judeus em 1497, mas antes vem a Espanha, que expulsa os judeus em 1492. Os países de Gales expulsam em 1290, junto com a Inglaterra. A França faz 4 expulsões de judeus. A Alemanha também expulsa judeus em 1100, em 1348, 1510 e 1551. A Áustria, Lituânia e Polônia, a Crimeia, que era Império Russo, a Hungria, enfim, várias expulsões. Judeus viviam então para lá e para cá, para lá e para cá.
E muitos, inclusive, vieram para o Brasil em ocasião dessas perseguições. E a gente está falando de uma perseguição que continua. A gente falou agora da Idade Média, quando essa perseguição contra os judeus durante a Idade Média, ela tinha uma perspectiva mais religiosa. Por isso que a gente chama até de antijudaísmo. Por quê? Porque a principal motivo da perseguição dos judeus era a sua distinção como uma comunidade religiosa. Apesar de que judeus não eram só religiosos. Mas a gente está falando de um momento em que quem comandava a Europa era a igreja. Toda a sociedade era organizada a partir da religião. Então, nesse contexto, a perseguição dos judeus também adquiriu um viés religioso. E aí a gente chega no que a gente chama de antissemitismo moderno. A gente está falando de um momento em que os países estavam viajando o mundo, as grandes navegações, buscando colônias, riquezas. E a escravidão estava acontecendo, inclusive aqui no Brasil. Então, estava surgindo uma série de teorias que precisavam justificar esse processo, o processo de colonização e escravidão. Então, começam a surgir teorias raciais. Essas teorias raciais, elas diziam assim: olha, o mundo é dividido em raças. Existem raças que são superiores, que foram feitas para governar. Existem raças que são inferiores, que foram feitas para governar e para trabalhar, mas não para serem escravos. Mas existem raças que foram feitas para serem escravos. E aí o antissemitismo vai mais longe. Existe uma raça específica que ela sequer é uma raça que faz parte dos seres humanos. Ela é uma sub-raça. Eles são parasita. E aí, quem era, para quem era essa acusação? Era contra os judeus. E lá no final do século XIX, em 1879, nós temos um senhor, um rapaz, um senhor chamado Wilhelm Marr, ele era alemão, e ele funda o que a gente conhece como a Liga dos Antissemitas. E ele publica um tratado, um livro, um livreto que chamava O Caminho para a Vitória do Germanismo sobre o Judaísmo. E nesse texto ele vai propor uma substituição de um termo que existia em alemão que chamava Judenhass. Esse termo em alemão, ele significava o quê? Significava ódio contra os judeus. Só que aí, o Mar vai dizer assim, olha, isso não explica, ódio não é algo racional. A gente precisa colocar a nossa antipatia contra os judeus dentro de uma perspectiva racional, que pareça científica, científica entre aspas, porque a gente sabe que não é ciência, era uma pseudociência, era uma mentira. Então ele cria a palavra antissemita, antissemitismo. Anti era um prefixo que significava rejeição, ódio. Semita era uma classificação para dizer que os judeus eram uma raça, porque os judeus, qual era a língua originária dos judeus? O hebraico. O hebraico ainda era a língua ritual que os judeus usavam, apesar de os judeus estarem ali falando alemão, ídиш, polonês, russo, francês, mas eles eram originalmente semitas. Então ele pega esse termo, que é um termo da linguística, e traz para cá para dizer, olha, judeus são semitas. E por fim, ele usa um termo no final, um sufixo chamado ismo, para dar uma ideia de escola, de movimento. Quem aí lembra das aulas de história, de português, vai lembrar iluminismo, romantismo, surrealismo, enfim, vários ismos. Então, ele vai tentar dar aqui uma ideia de ciência, antissemitismo, uma aparência de racionalidade. Então, que para quem dissesse assim, olha, odiar judeu não é certo, ele, nada disso. Isso é ciência, porque os judeus, eles são uma raça inferior. Então, quando as pessoas estão promovendo violência contra os judeus, nada mais é do que uma manifestação
desse encontro de uma raça superior que vê uma raça inferior. E aí começa a surgir na Europa um movimento que orgulhosamente se afirma como antissemita. Hoje a gente sabe que é uma vergonha alguém ser acusado de antissemitismo, mas naquela época era motivo de orgulho em muitos lugares. As pessoas se diziam antissemitas. Isso era parte do programa de alguns partidos políticos. E a gente vai ver que foi parte do programa do Partido Nacional Socialista Alemão, o Partido Nazista. E aí também naquele mesmo momento, nós estamos falando aqui ó, de 79, o Wilhelm Marr, ele cria esse adjetivo antissemita, esse termo antissemita. E poucos anos depois nós temos um escândalo político que vai abalar a Europa. Ele acontece na França, em 1824, em um momento em que o antissemitismo estava em alta na Alemanha, que é um episódio que ficou conhecido como Caso Dreyfus. Quem era o Dreyfus? O Dreyfus, ele era esse senhor aqui da foto, ele era um oficial do exército francês. Ele era judeu? Sim, mas ele nem falava disso na vida pública dele. Ele tratava o judaísmo dele. A gente sabe que judaísmo não é só religião, mas ele queria enfatizar que ele era francês e que ele não era mais judeu do que francês. Ele era francês e ele tinha orgulho de ser francês, como muitos outros judeus franceses. E a gente estava vivendo um momento em que judeus estavam recebendo a cidadania desses países. A gente viu lá que na Idade Média judeus eram expulsos de um lugar para outro, de um lugar para outro. E aí chega um momento em que a democracia, o republicanismo traz algumas vitórias para os judeus na Europa, foi a possibilidade de serem cidadãos europeus. O Dreyfus era um cidadão francês, pois bem. Ele era um oficial do exército, como vocês podem imaginar. Para ser um oficial do exército, precisa ser cidadão, precisa ser reconhecido como parte do país. E ele, em um momento, acontece é, um vazamento de informações super importantes do exército francês para um exército inimigo, que tinha acabado de entrar em uma guerra, que era o exército alemão. A França e a Alemanha eram inimigas. E aí, informações do exército francês vazam, e quem é o acusado quando não aparece o culpado? Foi o judeu. O Dreyfus foi acusado de vazar essas informações. E para os judeus da Europa, aquilo soou como um alerta, porque eles passaram muito tempo lutando por cidadania e agora, mesmo cidadãos, eles ainda estavam sofrendo perseguição. O Dreyfus foi preso, passou é, 12 anos preso, na verdade, até que em 1906 ele foi inocentado quando se descobriu o verdadeiro culpado. Porém, o estrago já estava feito. A ideia de que os judeus, eles não eram leais aos países em que eles viviam, já estava colocada e espalhada pela Europa. E essa ideia motivou, mais uma vez, uma onda de violência por toda a Europa, principalmente na França. É, e nesse momento em que estava acontecendo esse julgamento do Dreyfus, é lançada uma obra que chama La France, que é A França, de Edouard Durmont, e nessa obra ele vai acusar os judeus de não serem leais, de serem traidores, de os verdadeiros franceses não podiam confiar nos judeus, porque eles estavam mais interessados nos seus próprios interesses do que nos interesses do povo francês. E surge aqui um mito que a gente conhece até hoje, que é o mito das deslealdades judaicas, que é um mito que, por exemplo, eu fui acusado várias vezes nesses últimos meses de ser mais leal, por exemplo, de não ser leal ao meu país e ao governo do meu país e ser mais leal aos sionistas ou ser mais leal a Israel. Eu sou brasileiro, eu não sou israelense. Eu amo o meu país e eu estou aqui porque eu amo o meu país.
Então, qual é a razão de me acusar de ser mais leal a um outro país porque eu digo que esse país tem direito de existir? Essa acusação tem essa raiz que vem aqui, nesse caso Dreyfus, tá? Em outro momento, ainda aqui durante esse momento que a gente está vendo surgir, que é a modernidade, surge uma outra coisa que vai mudar a vida dos judeus. Dessa vez do outro lado da Europa, quase Ásia, na Rússia. A Rússia, ela estava passando por uma crise, né? Tinha acontecido uma revolução em 1905 que diminuiu os poderes do czar, que era o imperador russo. A Rússia tinha perdido uma guerra contra o Japão, ou seja, o povo estava insatisfeito. E aí, a Rússia, a polícia secreta russa cria um livro, uma ficção literária que chama Os Protocolos dos Sábios de Sião. Essa obra ela é uma reciclagem dos mitos judaicos que surgiram ao longo da história e ela agora ela vai ter uma linguagem super conspiratória. Vai dizer que os judeus querem controlar o mundo, que os judeus controlam as finanças, que os judeus controlam a mídia, que os judeus querem destruir o mundo através da doutrinação na educação, que os judeus, enfim, criou-se uma ideia de que o judeu era uma elite superpoderosa que controlava tudo e que até provocava guerras. Por motivo de curiosidade, e já falando do antissemitismo hoje, esse livrinho, Os Protocolos dos Sábios de Sião, ele é citado na carta de fundação do movimento de resistência islâmica, mais conhecido como Hamas. Ele é citado lá diretamente para acusar judeus de planos maquiavélicos contra o Oriente Médio. E quais eram os principais mitos que foram propagados nessa obra? O mito de que os judeus controlavam as finanças globais, de que os judeus controlavam os meios de comunicação, de que os judeus queriam a destruição dos valores morais e religiosos, de que os judeus provocavam guerras e revoluções, e de que os judeus tinham um objetivo: dominar o mundo. Aqui, essa imagem aqui ao lado é a imagem é a capa de um livro dos Protocolos dos Sábios de Sião, do início do século XX, lá na França. Coloca o judeu como um parasita com várias garras espalhadas pelo globo. E surge nesse contexto da Rússia, antes dessa obra, a perseguição dos judeus já era uma realidade, mas essa obra, os protocolos sábios de Sião, dão uma nova força para essa perseguição. Na Rússia acontecia comumente uma coisa que passou a ser chamada do russo a palavra pogrom. Pogrom é uma palavra russa que significa causar estragos, destruir violentamente. Esses ataques eles destruíam casas, comunidades, comércios, aconteciam estupros de mulheres, crianças eram mortas, homens eram assassinados, eram humilhados. A gente também pode chamar o pogrom de revolta antissemita, quando uma parte da população se organizava para atacar a comunidade judaica. E esse fenômeno ele começa a surgir na Rússia, em Odessa, em 1821, lá no início do século XIX, é um dos primeiros registros que nós temos de pogroms. Depois nós temos outro pogrom na Ucrânia e no sul da Rússia em 1881, em 1884, e vários outros aconteceram. Muitas famílias judaicas aqui do Brasil vieram para cá, não no período da guerra, mas também vieram dali da Polônia, da Ucrânia, da Rússia, fugindo justamente de pogroms. E aí a gente chega, passa esse final do século XIX, começa o início do século XX, e nós temos uma série de questões acontecendo na Europa. No início dos anos 30, aqui no Brasil nós tínhamos o governo Vargas, tá? Lá na Europa nós estávamos vendo na Alemanha a ascensão do governo
nazista. E o antissemitismo era uma ideologia central no programa nazista, na ideologia nazista. Eles explicavam o mundo, todos os problemas da sociedade alemã, a partir do ódio aos judeus. Os alemães tinham perdido a Primeira Guerra e tinham sido humilhados. A Alemanha estava em uma crise econômica terrível. As pessoas estavam realmente muito empobrecidas. E vem o nazismo e diz: olha, isso é culpa dos judeus. Eles são os responsáveis por tudo isso que aconteceu. Eles são a razão da nossa desgraça. E os nazistas, eles então ascendem ao poder, eles vencem eleições, ou seja, eles ascendem ao poder de forma, por meio da democracia, por meio do voto. E a partir desse momento que eles são eleitos, eles começam a fazer uma propaganda de desumanização dos judeus. Judeus eram entendidos como uma sub-raça, eram parasitas. E como todo parasita, o que é que você faz com um parasita? A alusão do parasita não era à toa, era tratar o judeu como um inimigo a ser eliminado, como um verme que se toma um antibiótico e se elimina ele. E aqui nós temos alguns exemplos da propaganda nazista e que faz referências justamente àqueles mitos que nós tratamos há alguns minutos atrás. Nessa primeira imagem, ela foi uma imagem, é um cartaz usado em uma propaganda antissemita em Munique, especialmente em 1934. E essa imagem ela fala do eterno judeu. Vamos analisar ela aqui. É um homem que tem uma roupa característica dos judeus mais ortodoxos. A maioria dos judeus alemães não se vestia dessa forma. A maioria dos judeus alemães eles estavam inseridos na sociedade alemã, se vestiam como os outros alemães, e a verdade é que muitos judeus descobriram que eram judeus na Alemanha na hora de morrer, porque a sociedade judaica estava tão integrada que, por vezes, a identidade judaica se perdia. Então, os nazistas foram lá, pesquisaram, averiguaram a descendência de muita gente e descobriram: olha, você tem avó judia, você tem um avô judeu, portanto você tem que morrer, porque você é uma raça parasita, uma raça inferior. E nessa imagem nós temos aqui um estereotipo do judeu, que é o pintado como o judeu que tem a barba grande. Percebam no uso do nariz grande, que até hoje se fala, olha, o narigão dele. Eu fui para aula, eu fazia aula de francês numa instituição muito requisitada aqui em Fortaleza. E uma vez eu fui para aula de kippah, que para quem não sabe é aquele chapeuzinho que os homens judeus usam aqui na cabeça. E aí um colega de sala olhou para mim e falou: ah, você é judeu? Sou. Ele. Ah, por isso que você tem um narigão. Aí eu tenho um narigão. Eu fiquei me perguntando se eu tinha um narigão, mas depois eu entendi. Nossa, como o preconceito, assim, ele está enraizado na cultura que as pessoas nem sabem que estão sendo preconceituosas. Às vezes elas falam, não é por mal. Mas perceba, a propaganda nazista colocando o judeu como narigão. Se a gente voltar aqui nos nossos slides, opa, eu passei, foi para frente, a gente vai ver aqui outra caricatura que foi muito utilizada ao longo das últimas décadas, colocam o judeu como esse ser maquiavélico, que tem um nariz grande, uma barba, enfim. Os nazistas usaram esse estereotipo. E aqui, esse judeu tá com uma mão com dinheiro, e do outro lado ele tá com um mapa que tem o foice e o martelo, que é o símbolo do movimento comunista. E essa propaganda queria dizer que os judeus eles estavam por trás do comunismo que tinha na Rússia, do regime comunista que tinha na Rússia. E eles estavam dizendo também que o judeu, ao mesmo tempo que ele era comunista, ele era ganancioso, ele queria dinheiro. Ou seja,
O judeu era ao mesmo tempo o super capitalista explorador de todo mundo e ao mesmo tempo era também o comunista. E aí daí se cria a ideia de que havia uma conspiração judaico-bolchevique para dominar a Europa. Os nazistas diziam isso. Hoje a gente sabe que não faz nenhum sentido, mas naquela época, para eles, fazia super. E a propaganda fez muito efeito. Aqui é um outro, no meio aqui a gente tem uma charge de um povo que tem garras por todo mundo. Você percebe que essas garras elas estão provocando algum tipo de sangramento, de ferimento. E ela queria dizer o quê? Queria dizer que o judeu, ele tem a sua influência sobre todos os lugares do mundo, sobre todos os eventos que acontecem no mundo. Esses dias eu estava tentando conversar com uma pessoa que demonstrava ter bastante preconceito antissemita. Ele disse assim: Olha, Mateus, os sionistas, Israel é responsável até pela produção de armas que matam pessoas em todos os lugares do mundo, até aqui no Brasil. Eu, como assim, cara? De onde você está tirando esse dado? E eu tentava conversar com ele, mostrar que isso era uma visão antissemita, que estava mostrando que os judeus eles tinham controle de tudo que acontecia no mundo, mas foi bem difícil. E, por fim, nós temos aqui uma charge também da propaganda nazista que fala por trás de todos os nossos inimigos tem um judeu. Ou seja, todo mundo que era inimigo do nazismo, os judeus controlavam o governo da Grã-Bretanha, os judeus controlavam o governo dos Estados Unidos, os judeus controlavam até o governo comunista de Stalin. Então, a gente vai já ver que essa teoria ela volta para cá nos nossos tempos, sempre. Outra propaganda antissemita que a gente está vendo, né, que foi repetida pelos nazistas, é a ideia de que os judeus comiam crianças. Do lado também a ideia de que os judeus, eles ganham dinheiro, eles lucram com a morte das pessoas. E se você olhar para essa imagem, você vai ver que ela é uma repetição dessa aqui, em que coloca o judeu como um grande parasita, inseto com garras por todo mundo, né? Aí você se pergunta, de onde é essa propaganda? Quem criou ela? Quem fez ela? E a gente vai ficar surpreso ou não de descobrir que isso aqui era na União Soviética, na Marcha do Dia dos Trabalhadores de 1972. E ela dizia o seguinte aqui em russo: sionismo, uma arma do imperialismo. Ou seja, ele. Você percebe que a estética de que o judeu é um mosquito, de que o judeu é um parasita, é um bicho que tem garras espalhadas pelo mundo, é a mesma, a estética é a mesma. Mas o nome, qual é que eles usam? Eles usaram judeu? Não. Eles usam aqui agora sionista. E aí que o antissemitismo começa a se modificar, ele começa a mudar a sua linguagem. E por que que isso acontece? A União Soviética lutou contra o nazismo, e eles se orgulhavam de dizer que eles eram contra o racismo. Então, eles não podiam dizer que eles estavam sendo racistas. Já estou terminando, tá, gente? Faltam só mais dois slides. E então, o que é que faz? Substitui o judeu por sionista. E é isso que vai motivar muito do que a gente está vendo hoje. Por exemplo, olhem para essa imagem. Tem Israel controlando os Estados Unidos, que controlam vários países do mundo. A ideia de que os judeus controlam o mundo. Aqui do lado é um cartaz de uma manifestação que vai acontecer nessas próximas semanas que está colocando manifestação em defesa da Palestina. Israel e os outros países são colocados como uma cobra. Se a gente for ver, judeu também já foi várias vezes retratado como uma cobra. Inclusive aqui do lado esquerdo é a tradução daquela obra que eu falei para vocês dos Protocolos Sábios de Sião para o mundo árabe. É uma tradução feita exclusivamente para o mundo árabe. E aqui são duas imagens que circularam nas redes sociais.
Aqui é uma imagem que falando sobre o controle dos judeus sobre os meios de comunicação e das redes sociais, e do outro lado, um pensador, escritor brasileiro falando que os sionistas controlam os meios de comunicação. Esse vídeo dele está no YouTube, as pessoas vão lá, assistem, muitos acreditam e espalham essa narrativa. Aqui nessa imagem, a repetição de que judeus mataram Jesus. Agora eles estão matando as crianças palestinas. Duas mães velando seus filhos, a imagem diz, no mesmo lugar do mundo, com mais diferença de 2 mil anos de história. Subliminarmente, ela dá a entender que os judeus que mataram Jesus também estão matando os palestinos. E nesse ano também nós tivemos um aluno expulso de um centro acadêmico na PUC de São Paulo por se dizer sionista, ou seja, por dizer que Israel devia existir. Meses atrás, no início desse ano, a presidenta do Partido dos Trabalhadores acusou a CONIB, através desse post, de agir não interesse em defesa dos interesses dos judeus brasileiros, mas em defesa dos interesses do Estado de Israel. Ou seja, ela estava trabalhando em defesa de interesses estrangeiros, não em defesa dos interesses de brasileiros. Aquilo que a gente já viu também. Uma charge aqui acusando os judeus de fazerem sacrifício de crianças palestinas, apologia ao terrorismo aberta nas ruas brasileiras. E o problema é que esse antissemitismo ele não fica só nas redes sociais, como a gente tem visto. Sinagogas, por exemplo, têm sido atacadas e depredadas com morte aos sionistas, Palestina livre. Em Arraial da Ajuda, meses atrás, na Bahia, uma comerciante judia foi atacada aos gritos de assassina de crianças, sionista. Isso tudo, gente, é revelador do enorme crescimento que nós temos visto do antissemitismo no Brasil. Esse é um dado ainda do final do ano passado. No entanto, comparando o ano passado com esse ano, o antissemitismo cresceu em mais de 1000%, segundo os relatórios da Confederação Israelita do Brasil, que é o organismo que representa os judeus brasileiros. Por fim, gente, qual que é o nosso papel? Nós precisamos nos posicionar. Não permitir que essa história que nós vimos aqui nessa aula se repita novamente. Nós precisamos nos posicionar, precisamos nos educar, e aqui eu deixo como indicação para vocês seguirem a página da Stand With Us Brasil, que sempre compartilha conteúdos educativos sobre esse assunto, e nós precisamos denunciar. A Conib, ela tem uma plataforma específica para você ir lá e denunciar o antissemitismo que você vê. Você pode denunciar também na polícia, mas denuncie. Não deixe que a violência e o discurso antissemita fique por isso mesmo, passe, tá bom? Então, muito obrigado pelo momento. Desculpa se eu falei demais, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco dessa história sobre o antissemitismo aqui. Bom, eu Obrigada, achei que foi. professor. Obrigada, professor. Foi uma aula mesmo sobre o que é o judaísmo e a origem do preconceito. Eu queria dizer que você que está assistindo e que faz parte de alguma minoria, ou já se sentiu prejudicado, ou já se sentiu preterido, ou sofreu algum tipo de discriminação, seja por causa de orientação sexual, por causa de cor de pele, tipo físico, ou qualquer outra condição que você tenha, você vai se identificar e você vai entender o quanto isso é prejudicial para a sociedade, né? Eu acho que a diversidade é o nossa maior riqueza. Por isso que na Hope a gente não discrimina, não só vocês que estão com a gente já há algum tempo, vocês sabem que a gente não discrimina nenhum tipo, né, de condição e nem de pensamento ideológico, mas a gente acredita de verdade que todo mundo que está aqui é gente de bem, gente que quer a evolução, que quer prosperidade, que quer evoluir como pessoa mesmo e proporcionar o melhor para si mesmo, para sua família.
E aqui a gente espera ter dado para vocês um pouco de munição, assim, um pouco de história para vocês entenderem, uma base, né, para vocês entenderem melhor o que é esse tipo de preconceito, que com certeza não afeta vocês, mas que pode afetar indiretamente. É, acho que é uma base muito importante, como eu falei, mas eu acho que para entender o contexto atual, o porquê dessa volta do antissemitismo, porque eu, quando nasci, achei que era coisa do passado, né? Que ficou para a geração do meu pai, dos meus avós, questão do Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus, foi o genocídio porque encolheu a população. A gente agora, com 15, 16 milhões, estamos voltando à quantidade de judeus que tinha lá naquela época do Holocausto. Então, eu achei que era coisa do passado, que a humanidade evoluiu e que nunca mais aconteceria nada parecido, mas por causa de uma guerra provocada. Agora, hoje em dia, mudou, né, professor? Você vai poder explicar melhor, mas mudou a origem do antissemitismo, não é mais a questão da morte de Jesus, não é mais a questão da União Soviética, agora o motivo é outro, mas o fato é que é o radicalismo islâmico, né? Mas o fato é que a cada período da humanidade vão se encontrando justificativas para tentar exterminar judeus. E para quem quiser entender um pouco mais da guerra que está acontecendo agora, que os judeus e Israel não queria, vale a pena acompanhar o Stand With Us, que eles fazem um trabalho importante de explicar cada fato histórico que a gente está presenciando na nossa geração. Então, muito importante para quem quiser acompanhar as redes do professor também. Nas minhas eu falo bastante sobre isso, mas tem outras fontes aí bem relevantes para vocês acompanhar essa história toda. A gente vai abrir para perguntas? Boa tarde, pessoal. Sandra, a gente tem um menu aqui no Zoom, embaixo, chamado Q e A, que a Tatiana, inclusive, avisou no início da transmissão, né, da live, que quem quiser fazer pergunta pode mandar o questionamento aqui no Q e A, né, escrever e o professor responde. Ótimo. Tinha até uma colega aqui que está acompanhando a gente que levantou a mão. Se ela ainda tiver com a mão levantada aqui para mim, tá. Tem duas pessoas com a mão levantada, Larici, Meire e a Meire e a Daisy. Aí vocês podem mandar as perguntas aí no QIA para gente, por Tem que favor. digitar, né? Ela não pode abrir o Isso. microfone. Tá. Acho que abrir o microfone ia ser mais prático. É possível? Tati, você pode verificar se pode abrir o microfone de quem levantou a mão, por favor? Aqui para mim, todo mundo baixou a mão. Não sei Olá, se é para que vocês. assim, como a configuração desse webinar, ela não permite a abertura do microfone, eu vou deixar aqui o chat aberto também, tá? Ok, Temos duas perguntas ali no Q&A. isso. Acabei de ver aqui, Tati. Obrigada. Professor, aqui existe uma segregação de judeus. Eu não consigo abrir tudo aqui. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tá. Alguém comentou, não tá aparecendo aqui para mim o nome. Eu não sabia bem sobre a história dos judeus. Conteúdo muito bom. E o outro aqui, por Muito exemplo, em São obrigado. Paulo, no Bom Retiro, há alguns grupos de judeus naquela localidade. Essa localidade dos judeus não tem muito a ver com o fato de ser uma segregação. Quando os judeus chegaram no Brasil, eles foram fazendo comunidades.
né? Judeus vivem muito em comunidade. Ah, tem um mercadinho caché aqui, tem um restaurante caché aqui perto da gente, vamos todo mundo morar pertinho para a gente se apoiar. Então, existir em bairros judeus é muito comum em vários lugares do mundo, aqui no Brasil, inclusive. Então, não tem muito a ver com a segregação, obviamente, mas, claro, se apoiar sempre foi muito importante para os judeus, porque os judeus sempre souberam da existência do antissemitismo. Tem uma outra pergunta aqui, obrigada, professor, que pergunta assim: como a visão judaica sobre Deus se diferencia das outras religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo? Então, o Islã, o judaísmo, o cristianismo e o Islã são três religiões monoteístas. Qual é que é a diferença? A diferença é que os cristãos acreditam que Jesus ele foi uma encarnação de Deus, os judeus não acreditam, e que o Islã ele também acredita que Maomé foi um grande profeta e que você precisa acreditar em Maomé para ser um verdadeiro crente em Deus e que Jesus foi um profeta. É uma diferença, são caminhos diferentes, mas são três religiões monoteístas, não daria para a gente explanar aqui os detalhes. Mas o Obrigada. fato é que essas outras religiões pregam pela conversão, né? É E o isso, judaísmo prega pela diversidade, pelo direito de existir, sem ter que convencer os outros povos, as outras crenças, a aderirem à sua própria crença. isso. Os judeus, eles não são o judaísmo não é uma religião proselitista. Ele não sai convertendo as pessoas. Há conversão, óbvio. Existem pessoas que se tornam judias por opção, mas esse não é aconselhado e judeus não andam convidando pessoas, sabe? Às vezes, na verdade, o que a tradição recomenda se alguém quiser se tornar judeu, você vai dizer assim, olha, para que você quer ser judeu? Não, pense aí 10 vezes antes de realmente decidir isso. Tem uma Isso, outra pergunta obrigada. em seguida, que é qual a diferença, não, como se uma pessoa pode se tornar judeu ou apenas nasce judeu, né? O professor respondeu agora que você pode se converter sim, mas não é o que a religião prega, né? É, o judaísmo, além de uma religião, é uma etnia. Por isso que é considerado, o antissemitismo é considerado um crime de racismo porque Exato. é uma raça, né? Porque eu sou judia porque meus pais, bisavós, tataravós, até chegar em Adão e Eva, era todo mundo judeu, tá? Isso que a gente acredita, né? E aí, por isso é considerado uma etnia, mas é possível sim você se converter para a fé judaica. É um processo que não é muito simples, né? Mas é possível sim. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante de responder. Antes da guerra, vocês sentiu algum tipo de preconceito ou acham que isso acontece agora, depois do início da guerra, com as notícias normalmente adotando um lado específico e condicionando uma vilanização de Israel? Eu não posso responder por todo mundo, né? Mas eu sempre percebi preconceito, sim, mas não como a forma como acontece hoje. Acho que os dados falam por si. Nós tivemos um enorme crescimento do antissemitismo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E isso é parte da forma como o mundo olha para Israel. Por quê? Porque Israel é um Estado judeu. E como Estado judeu, ele é visto como um grande judeu, ou como ele encarna a ação coletiva de todos os judeus do mundo, vamos dizer assim. E aí, os estereótipos antissemitas que antes eram direcionados para as comunidades judaicas locais, hoje também são direcionadas contra Israel. E junto disso, há uma enorme criminalização do sionismo. O que é o sionismo? Foi um movimento de judeus que acreditavam que precisavam de um Estado. Esse movimento deu origem a Israel. Hoje, as pessoas dizem sionismo é racismo. Logo, se eu, a Sandra, a Aline e vocês que estão aqui dizem eu acredito que Israel tem o direito de existir, eu sou um sionista, então vocês vão ser
de certa forma, criminalizados. E a maioria dos judeus do mundo hoje são sionistas. A maioria dos judeus do mundo olham para Israel com bons olhos, tem uma referência, apesar de críticas. Muitos judeus criticam os governos de Israel, mas tem uma referência no fato de Israel existir. Só que no momento em que grupos radicais estão dizendo que, olha, Israel é um estado de apartheid, é um estado errado, que nem deveria existir, nós que somos judeus e que dizemos que Israel precisa existir lá para os judeus de lá, nós vamos ser alvos desse ódio, que é um ódio antissemita, porque esse ódio vai reproduzir todos esses estereótipos que nós vimos aí nessa aula. Vou dar minha visão também. Ó, somos dois judeus aqui falando, e eu nunca tinha sofrido antissemitismo. Eu nasci aqui em São Paulo, eu cresci aqui, fiz escola judaica, depois fiz uma faculdade comum. Meus filhos estudaram em escola não judaica, uma escola brasileira, na verdade inglesa, e nunca tinha sofrido nenhum tipo de antissemitismo. Eu até estranhava e achava um exagero toda instituição judaica, a sinagoga, centros comunitários, enfim, todo centro comunitário judaico tinham barricadas na frente para não poder estacionar carros, para não ter nenhum carro-bomba. Eu falo, imagina que exagero. E virou paisagem, sabe? Achava que era comum. Ah, acontece isso no mundo todo, né? Todo mundo se previne assim, mas nunca vai acontecer nada. E eu estava muito errada, né? Essa guerra realmente ela aflorou esse sentimento nas pessoas que têm esse ódio no coração, que têm esse preconceito, e causou essa explosão do antissemitismo no Brasil e no mundo. É, o movimento sionista, o fato de Israel dos judeus terem agora um país, por mais que ele seja minúsculo, e ser um país com uma população muito pequena, e ser um país democrático, que tem também todas as outras religiões lá, diferente de todos os outros 22 países árabes que circundam Israel, que não permitem judeus, né? Não tem mais judeus vivendo nesses países. Esses judeus, se entrarem lá, seriam discriminados, seriam deportados, seriam, enfim, assassinados. Existe o preconceito reverso, mas o preconceito contra outras religiões dentro de Israel não existe. E como é uma democracia, pode-se criticar governo, pode-se fazer passeata no meio da rua, o que é diferente em todos esses outros países que não pode criticar governo, né, que são ditaduras. Enfim, é uma questão bem complexa. Sim, é verdade. Inclusive, Sandra, todo final de semana tem manifestação em Israel. Então, isso é um bom exemplo de como é a vida, a democracia israelense, né? É um país de muita pluralidade. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui interessante. Olha, você Tem uma acredita que os, no chat e uma no é, QA também. você acredita que os crimes da história contra os judeus são crimes de ignorância por falta de conhecimento sobre a história da população como um todo? É difícil dizer, reduzir essa ignorância, porque a ignorância pressupõe, assim, uma falta de conhecimento apenas. A ignorância, sim, a ignorância é parte desse processo, mas eu acho que o que é fundamental da gente lembrar é a desumanização. Judeus, antes do Holocausto, para que o Holocausto fosse possível e para que os alemães não achassem estranhos judeus perdendo seus bens, judeus sendo levados para campos de concentração, houve antes disso a desumanização, judeus sendo tratados como monstros, judeus sendo tratados como responsáveis por todos os problemas, judeus sendo tratados como parasitas. Houve antes do extermínio, houve um processo em que pintou o judeu como o grande problema da sociedade que devia ser eliminado. Isso não começa com a violência. Isso não começa com o nazista batendo na porta do judeu, expulsando ele de lá e matando. Isso começa com o discurso, com a propaganda, com tudo isso que a gente tem visto aí nas redes sociais.
Quando as pessoas dizem assim, mas Mateus, o antissemitismo está crescendo muito mais nas redes sociais, não é fora das redes sociais. Sim, mas as redes sociais também são um termômetro para a realidade, porque o discurso que é criado ali não fica só ali. O discurso que se cria na rede social vai parar no muro de uma sinagoga, com uma pessoa pichando, pedindo a morte de sionistas, ou seja, pedindo a morte de judeus. O discurso que se produz ali de gente nas redes sociais, ai, olha o que eles estão fazendo com os palestinos, Hitler matou, foi. Eu não vou nem continuar a frase, mas é um discurso que tem acontecido. Então, é um discurso que motiva uma mulher entrar dentro de um comércio de uma judia e dizer que ela devia morrer porque ela é uma assassina de crianças. Então, antes da violência, há um outro processo, que é o processo da desumanização. A ignorância é parte desse processo, sim, mas fundamentalmente é o ódio. Só para complementar, eu, enquanto mulher judia, que depois de 7 de outubro, né, do ano passado, quando aconteceu o maior atentado terrorista contra judeus, que matou mais judeus desde o Holocausto, venho me posicionando nas minhas redes e também sofri esse tipo de ataque de ódio, de pessoas querendo a minha morte, desejando a minha morte, desejando que a minha empresa vá à falência, que nunca mais irão consumir os produtos que a gente faz, enfim, desejando que a gente não exista quanto organização, boicotando a Hope como organização. Então, é um tipo de preconceito que cega as pessoas, sabe? E as pessoas não querem saber o que está acontecendo na guerra. Então, quando você pergunta de educação, de ignorância, as pessoas não querem ver o que está acontecendo, não querem entender a realidade da guerra, não querem entender eh, os fatos mesmo que estão acontecendo. Quem quer entender, quem se importa, é quem vai a fundo e vê o que está acontecendo de verdade. Mas assim, a ignorância também pode levar a um problema muito sério, porque como é uma realidade muito diferente do brasileiro, né? Como você que está aqui, é, às vezes pode não fazer sentido você se aprofundar tanto, né? E se entender tão a fundo. Então, por isso que, assim, essa aula foi importante, porque a gente está se aculturando, a gente não perde nada com isso, né? Mas imagina um brasileiro que não trabalha numa empresa de judeus, não vai ter acesso a essa informação, e pior, a gente tem um governo antissemita, né? Não estou falando do Lula ou do PT, não sou contra Lula, não sou contra PT, mas a postura do nosso governo é antissemita, pelas declarações, o Lula falando que Israel só está preocupado em matar mulheres e crianças, isso tudo faz parte, a gente aprendeu aqui, né, sobre o estereótipo. E acaba que influencia toda a população. As pessoas que ouvem as manchetes, que veem as manchetes nos jornais, que veem as declarações do presidente, ou da Gleisi Hoffmann, ou enfim, de outros membros do partido, o José Genuíno, que fez um pedido à população de boicote a empresas de judeus, um outro ministro, né, que falou que não pôde aprovar uma licitação porque a empresa era de judeus e o nosso governo não apoiava a ideologia, enfim, tem toda uma questão aí que faz com que os níveis de antissemitismo cresçam muito no Brasil. É fato, a cada declaração do presidente, a CONIB, né, que uma outra organização israelita, a CONIB do Brasil, divulgou estudos de que a- os índices de antissemitismo crescem 1000% a cada declaração do presidente. Então, é uma questão bem complicada essa da desinformação, né? Não vou nem falar ignorância, mas da desinformação para a questão do antissemitismo. Professor Matheus, a gente recebeu duas perguntas falando sobre essa questão da imprensa, né? Qual meio de imprensa podemos assistir ou ler, né, para ter informações corretas, né? E outra pessoa perguntou se acha que esse papel da mídia está influenciando também a propagação do ódio aos judeus.
Sim, sem dúvida. A forma como a mídia noticia os fatos, ele tem influenciado. Eu não sou nenhum especialista em jornalismo, mas a forma eu analiso sempre o tipo de conteúdo que eu estou consumindo. Por exemplo, logo quando Israel responde ao Hezbollah, o grupo terrorista libanês, que estava há 12 meses atacando Israel, matando crianças, fazendo com que judeus israelenses tivessem que sair das suas casas. Quando Israel finalmente responde 12 meses de ataques, a forma como a mídia noticiou foi: Israel ataca o Líbano, Israel ataca libaneses, enfim. Há uma forma de noticiar que eu não vou saber dizer se é má fé ou é ignorância, mas certamente não é a realidade. E essa forma enviesada, essa forma ignorante com que se apresentam os fatos, ela acaba colaborando com esse discurso radical, esse discurso de ódio, com esse cenário tão polarizado que impede com que as pessoas queiram nos escutar, como a Sandra falou, né? Quando uma pessoa que está com ódio, a gente você fala algo para ela, vai entrar aqui e sair aqui. Então, a mídia deveria estar cumprindo o papel de responsabilidade de mostrar que existem dois lados ali que estão sofrendo, ponderar a forma como as notícias são colocadas. E esse é um desafio que nós temos enfrentado nos últimos 12 meses. A Stand With Us, por exemplo, é uma instituição que tem trabalhado ali nos bastidores para colocar, mostrar as notícias, como elas falam, informar sobre os fatos, como eles estão acontecendo de fato, que são fatos que a mídia não traz para a gente aqui, infelizmente. Acho que para aqui concluir, né, a gente não teve novas perguntas. Tem um pedido aqui do Diogo, né? Se teria alguma indicação, né, de documentário para aprofundamento do assunto. E ele disse também que achou muito interessante o conteúdo, está dando parabéns para o professor Matheus. Então, tem um documentário nas redes, no YouTube, que é a história dos judeus, 2000 anos de história. E ele vai contar toda a história do antissemitismo, são 4 partes. Eu tenho quase certeza que ainda está no YouTube esse documentário, são 4 partes. E ele vai contar a história do antissemitismo cheio de detalhes. É um documentário excepcional e eu recomendo demais para todo mundo assistir. Eu queria indicar outro, então, para entender a questão do antissemitismo atual e também da questão da guerra atual que a gente está passando. Tem um documentário no YouTube também, se chama Do Rio ao Mar. Ele é produzido pela Brasil Paralelo, mas é um documentário isento. Ele ouviu os dois lados e trouxe a realidade de toda essa questão da guerra, e isso impacta muito nisso, na pergunta anterior, né, que fala da influência da mídia no, no combate ao antissemitismo ou na propagação dele. Então, dá para entender melhor o que está acontecendo. É muito bom. Bom, gente, eu acho que não, a gente não tem mais perguntas, né? É, assim, da parte da Stand With Us, eu queria agradecer a atenção de todos, né? Agradecer a Hope, especialmente a Sandra, né? Que entrou em contato com a gente para combinar, né? Essa aula que é muito importante, é, toda ação que a gente possa fazer para combater o antissemitismo, o preconceito de uma forma geral. Agradecer a Eliane também pelo apoio aqui, a Tati, com o suporte técnico, ao professor Matheus pela excelente aula, como sempre. A gente sempre acompanha as aulas do professor Matheus sobre diversos assuntos. E deixo aberta a palavra aqui, professor, quiser fazer algum agradecimento. Eliane, Sandra também fiquem à vontade. A gente agradece a oportunidade por estar aqui falando com todos vocês. Eu não estou vendo a carinha de vocês, mas eu estou aqui imaginando quem são. Cada palavra que eu usava, eu tentava tocar cada um de vocês, me comunicar com cada um de vocês. Muito obrigado.
Espero ter outros momentos com vocês. Quem quiser me seguir lá no Instagram, meu Instagram é Mateus com TH, alexandre.prof. E lá eu estou sempre discutindo essas questões, tá? Muito obrigado. Obrigado, Sandra. Obrigado, Obrigada Aline. a você, queria agradecer a Aline, a Stand With Us, agradecer a Eliane, que fez isso tudo acontecer. Em breve a gente vai ter workshops na fábrica, presencial, para o pessoal todo também ter acesso a toda essa informação, a essa aula, e dizer que eu estou à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, qualquer questão que vocês tenham, podem me chamar no Instagram, no direct, ou mandar um e-mail, mandar uma mensagem, me pegar aqui no corredor. Eu estou 100% à disposição para falar sobre esse assunto. Obrigada, gente. Obrigada, Aline. Obrigada, professor. Dia 5/12, lá na fábrica, a professora estará lá presencialmente. Muito obrigada. Tchau, Tchau. tchau.